Toda a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Os irmãos estão alegres com Jesus, a glória a Deus. Aleluia. Também estou muito alegre com Jesus, porque Ele tem se mostrado muito presente. Nós temos compreendido cada vez mais a obra do Senhor. Gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, ou Epístola. 1 Coríntios, vou ler o capítulo 2. Glórias a Deus. Capítulo 2, o verso 10 e o verso 11. Amém? Amém. Creio que Deus vai falar conosco, segundo a sua graça e seu poder, de tudo quanto já falou, né? Enormemente até o presente. Todos encontraram? Amém. Vamos dizer assim a palavra de Deus. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Poder sentar. Sabemos que Deus tem nos ensinado grandiosamente inúmeras coisas e que fazem toda a diferença na nossa vida. É bem verdade que já tem algum tempo que nós, na verdade, nos convertemos a Deus, seguimos o caminho de Deus, mas nós sabemos que a seara é grande e é preciso aprender todos os dias. E que Deus nos dá graça nesta noite é que possamos compreender o porquê é necessário mais e mais nós estarmos na presença de Deus, de forma que sejamos aceitos por Deus e que estejamos sempre progredindo em Deus, porque nós sabemos que em determinados momentos, quando não temos a devida obediência, quando não temos a devida reverência, nós não progredimos, né, irmãos? Estacionamos ou voltamos para a fila lá para trás. E eu creio que Deus está nos dando ajuda nessa palavra gloriosa, através do grande teólogo, o apóstolo Paulo. Eu vejo que uma coisa me deu muita satisfação, em que eu comecei a compreender esse lado do apóstolo Paulo que eu não compreendia. Eu comecei a ver que nós vamos para a casa de Deus e nem sempre nós estamos com a devida saúde, com aquele devido vigor, porque em qualquer tempo nós somos sempre alvejados de alguma forma, por algum motivo, por alguma ocorrência, e nem sempre a nossa vida espiritual está ao alcance de administrar, de negociar, de trazer aquele assunto ao status quo antes. Então aquele assunto naturalmente ele é trazido a uma validação ao qual nos dá a devida satisfação. E aí então a nossa alma fica mais leve, nosso espírito fica muito mais entendedor. E eu vejo aqui no apóstolo Paulo uma característica que eu não tinha ainda percebido. Eu percebi que o apóstolo Paulo trabalha com um ritmo frenético. Ele tem um ritmo alucinante espiritual. E eu começo a ver que todas as fases de um homem e de uma mulher, a diferença entre um e outro se dá pelo ritmo também. Então há pessoas que têm um ritmo alucinante espiritual. Pessoas que desejam cada vez mais estar numa profundidade, acima até mesmo da sua capacidade, ou razão física, ou razão espiritual. E o apóstolo Paulo é um desses homens. Ele mergulha de uma forma total e absoluta, confiado em Cristo Jesus, confiado no poder do Espírito Santo. Então todos os módulos das doutrinas que são ensinadas, o apóstolo Paulo tem total aptidão. Por quê? Porque ele coloca um ritmo que, ainda que tenha que enfrentar as ondas gigantes, as tempestades, as cadeias, para ele nada aprisiona a sua alma. Eu desejo que nesta noite nós possamos trazer para nós algo espiritual muito glorioso. Ele não olha que exista possibilidades, dificuldades. Ele entende que só tem que superar as dificuldades. Nós temos que olhar que às vezes as nossas dificuldades elas são criadas, como certa ocasião eu ouvi nosso amado irmão Ditinho falando, que nós mesmos sabotamos a nossa capacidade de sermos vitoriosos. É mais ou menos isso que ele falou para mim. E aqui existe uma realidade dentro da igreja, da casa de Deus. Cada um de nós está numa temperatura. Alguns estão alegres, outros estão
naturalmente precisando receber graça de Deus, precisando receber força, mas importa que nós estamos reunidos em Cristo Jesus. Porque hoje Deus vai falar gloriosamente conosco para que nós possamos entender aquilo que nós sempre perguntamos: qual é o propósito de Deus com a nossa vida? Diga comigo, qual é o propósito de Deus com a nossa vida? Qual é o propósito de Deus com a nossa vida? Repita de novo, qual é o propósito de Deus com a nossa vida? Qual é o propósito de Deus com a nossa vida? Amém. Deus vai falar conosco. Eu creio que você vai sair daqui hoje mais esclarecido do que até então Deus tem nos dado graça para compreender. A palavra do Senhor desta noite, irmãos, ela revela uma situação em que todos nós normalmente perguntamos para Deus, porque algumas coisas não andam na velocidade, na expectativa daquilo que nós desejamos que elas andem. Vamos pensar no seguinte, irmãos: quando você olha a vida de um homem mais velho, em que se dá o crédito, que no caso é a vida do apóstolo, ele é um homem acompanhado pelo Espírito de Deus. Então ele criou muita intimidade com Deus. Toda pessoa que cria muita intimidade com Deus, ela começa a ver que a vida não se resume somente a palavras. Ela começa a compreender que vai além. Então ela não fica mergulhada só em palavra, porque ela entende que uma hora ela precisa sair da palavra, não no sentido negativo. Ela precisa entender que Deus é muito elevado a maior experiências do que só a palavra. E não é bem verdade, é bem verdade que muitos não aprenderam assim. Há pessoas que tudo que você fala, elas dão uma resposta: a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Irmãos, não é que eu queira dizer que esteja errada a palavra, não. Você deve entender o seguinte: esse homem aqui, ele declarou que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então o que ele quer dizer? A palavra é linda, extraordinária, maravilhosa, mas nós temos que ir além. E o texto que Deus me deu foi exatamente esse texto, no qual eu estava orando a Deus, para Deus me dar uma palavra. O apóstolo diz assim: mas Nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, investiga, se aprofunda, até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós vamos na casa de Deus, nós aprendemos várias doutrinas, e quando aprendemos lá a forma bíblica, teológica correta, aprendemos o criacionismo, livro de Gênesis, aprendemos a lei, e começamos a ver que Deus tem um aparato extraordinário, magnífico. Tudo de Deus é muito perfeito. Aleluia. E aí nós vamos trazendo os nossos entendimentos, as nossas doutrinas, e chegamos enfim na crucificação do nosso Salvador, na ressurreição do nosso Salvador, na ascensão do nosso Salvador. Então vimos que a obra foi perfeita. Esse homem aqui, chamado apóstolo Paulo, ele começou a entender que outrora ele vivia como um homem que era classificado como um perseguidor de Deus ou um terrorista, porque esquartejava, matava aqueles que na verdade seguiam a Cristo Jesus, e que eles tratavam desrespeitosamente como um defunto que havia de ter morrido, e que ali persuadiu milhares de pessoas com a sua palavra. Quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vemos um homem que ele agora está devidamente comprometido com Deus, e é o que nós fazemos nesta noite. Mas nós não queremos sair daqui debaixo apenas da palavra, da história. Nós queremos ver um caminho que seja maior, para que haja a evolução das nossas vidas em Cristo Jesus. Então o que nós vemos, irmãos? Nós vemos que esse homem, ele começa a entender que raríssimos homens que tinham ocupação de destaque na face da terra, eles eram escolhidos por Deus. Ele começou a observar, e ele diz que veja que não são muitos os sábios da carne que são escolhidos para Deus para a vocação desse trabalho. E por que nós vemos isso na palavra? Quando nós olhamos para o homem, nós vemos um homem cheio de qualidades, de intelectualidade, de uma forma genial de trabalhar,
Nós ouvimos assim, olha, que homem brilhante, porque foi amoldado, segundo o presente século, e deve ser um homem muito interessante para Deus. Mas eu comecei a observar diante de Deus, pela palavra, que é preciso, primeiramente, quando nós estamos dentro da casa de Deus, entender o que pertence a Deus, ou seja, o que é o do espírito do homem e o que é do espírito de Deus. Quando nós começamos a entender o que pertence ao espírito do homem e o que pertence ao espírito de Deus, nós começamos a entender o porquê Paulo está dizendo, veja, que não são muitos os homens que têm vocação para a obra, e que são homens importantes, como ícones, homens destacáveis, homens públicos. Deus nem sempre os escolhe. Por quê? Porque Deus, na verdade, irmãos, não precisa absolutamente de nada daquilo que esteja no mundo consoante a uma obra do homem. Então nós falamos assim, mas existem muitos homens destacados. Sim, são destacados para o mundo, mas não são destacados para Deus, porque não entendem absolutamente nada de Deus e nunca vão entender, porque para entender as coisas de Deus é preciso você compreender primeiro que quando você está na casa de Deus, você é um milagre. Diga comigo, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Diga, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Por que eu digo isso, irmão? Há centenas de homens que já foram experimentados, por exemplo, na política. Eles têm lá o seu império privado, suas empresas, suas fábricas, seus negócios milionários. E alguém os chama para colocá-los como ministros dentro de uma obra pública. O que ocorre é que ficam ali anos, 3, 4 anos, vão se envolvendo, e de repente eles saem dali. E o que eles fizeram nas empresas, que até então era o exemplo, eles não conseguem fazer dentro da estrutura pública. E eu começo a ver o quê? A Bíblia nos ensina perfeitamente que é nascido do homem, é na verdade algo que vem de dentro do homem. Por que isso é importante você compreender? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos outrora lá atrás, engalfinhados com uma série de problemas. Tivemos problemas até mesmo à beira da morte, à beira da sepultura, e problemas financeiros, problemas sentimentais, outros problemas diversos. Estávamos todos enredados com problemas que nenhum homem podia solucionar. O que você aprende com isso? Esses problemas, eles nasceram de uma vida de um homem. Nasceram porque o homem desenvolveu a sua própria justiça, desenvolveu a sua própria maneira de desembaraçar. Eu sei, eu faço, meu tio falou, minha mãe falou, meu pai falou. Acontece que não desembaraça nada. E aí ele vem cabisbaixo como homem, o caminho de Deus. Aí você vê que já houveram todas as tentativas e ele não conseguiu se desvencilhar daquelas coisas passadas que todos nós temos em nossa vida e que guardamos. Aí você lembra para trás, olha, eu devia tanto, eu tinha uma mulher que me perseguia, eu tive uma amante, eu tive outra, eu mentia, eu fazia várias coisas, e que no meu ponto de ver, biblicamente, são coisas que são pertinentes ao homem. Ele não consegue dar um equilíbrio a isso. Eu vejo algumas pessoas falando sobre educação, não que eu esteja desfazendo da educação, mas eu vejo que é uma coisa interessante. Você cria uma criança, você cria uma família, você vai levando como se levasse um rebanho, e de repente tudo começa a sair da sua mão. E por que sai da sua mão ou da minha mão? Porque na verdade eu começo a ver a importância de Deus na minha vida. Enquanto o homem não entender que as coisas do espírito do homem pertencem ao homem, ele tem uma limitação, ele só vai até ali. Mas Paulo consegue entender que quando o homem vai a Cristo Jesus, uma outra pessoa encosta no homem. Deus é outra pessoa, irmãos. Paulo está compreendendo que de forma gloriosa, quando o homem então começa a olhar para Deus de forma diferente, ele começa a entender que ele é uma pessoa totalmente frágil, e que ele não pode nada, e se alguma coisa aconteceu na família dele, na casa dele, não é porque ele colocou os filhos dele nos melhores colégios, não é porque ele conseguiu pagar uma faculdade. Alguém vai dizer, mas então é por quê, pastor? Entenda bem, irmãos, essa pessoa foi a pessoa escolhida por Jesus Cristo para encostar no novo rebanho de Deus. Essa pessoa é extraordinária, magnífica, e às vezes nós não conseguimos perceber a importância dessa
sabe por quê? Quando você começa a ver a importância do Espírito Santo, você começa a ver assim, é uma pessoa, eu estava completamente, uma mulher abalada, entristecida, moada, estava lá no fundo do poço. E eu era naturalmente um homem ou uma mulher, eles têm um espírito limitado. Todas as coisas acontecem, revolvem, ele entra numa situação de mentiroso, enganador, ladrão, roubador, todas as coisas vão se dando na vida do homem que tem o espírito do homem. Quem está entendendo de glória a Deus? Diga glória a Jesus. Você, por enquanto, só tem o espírito do homem, então você se enrola. Você vai se enrolar, você vai se enrolar, você vai se enrolar. Mas alguns ainda não compreenderam que atitudes que tem dentro da casa de Deus, às vezes não é atitude dada pelo Espírito Santo, é atitude dada pelo Espírito do homem. Então, assim como nós não avançávamos no passado, e que éramos talvez muito problemáticos, por que nós éramos problemáticos? Porque quando nós compreendemos a pessoa do Espírito Santo, nós entendemos o seguinte: olha, eu sozinho consegui desembaraçar a minha vida. O apóstolo Paulo, de uma forma muito profunda, gloriosa, ele começa a entender que o Espírito Santo ele encosta na vida do homem. E aí agora não é mais o Espírito do homem si próprio sozinho, agora é o Espírito Santo de Deus. Quando você entender que você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, e que muitas coisas que você fala dentro da casa de Deus, na sua casa, elas não têm nenhuma, sabe, relação com o Espírito Santo. Aquilo pertence ao Espírito do homem. Aquilo pertence ao espírito humano, seu ou meu. Aquilo não pertence a Deus. Paulo conseguiu separar essa doutrina, e ele começa a entender que o espírito do homem, ele fala as coisas pertinentes ao homem. Por quê? Porque o homem pensa de uma forma muito limitada. Então, por exemplo, eu ensino e educo meu filho. É uma coisa que devo fazer? Sim, é interessante. Mas uma coisa eu devo compreender: que a vulnerabilidade humana, como disse nossa amada irmã Marcela, ela diz que olha que o homem está assim, depois desce, depois sobe, depois desce, daqui a pouco ele anda, depois desce. Por quê? Porque nós vemos que o apóstolo consegue entender nitidamente que o homem que não tem uma boa relação com o Espírito Santo de Deus, ele não tem estabilidade. Porque olha, veja bem, antigamente você não conseguia ter fidelidade. Você não conseguia, às vezes, fazer um pagamento de um cartão simples. Você não conseguia, na verdade, ter fidelidade a uma namorada, a um amigo, a um colega. Às vezes, dentro de uma própria profissão, você estava sempre enrolado com alguma coisa, porque não era o que deveria ser, e nunca haveria de ser. Por que a pessoa não consegue ser? Porque no mundo de Deus não existe o status neutralidade. Você deve entender o seguinte: ou o homem está coberto por Deus, ou o homem está na loucura de si próprio, porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Paulo aqui no texto ele está dizendo assim: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Veja bem, irmãos, quando nós construímos um modus operandi de vida, em que nós achamos que estamos voando, em que nós achamos que somos melhores e que vamos ter melhores resultados, nós simplesmente estamos falando aquilo que o nosso coração deseja. Só que entende, irmãos, que isso é uma loucura, porque muitos homens já pensaram igualmente nós pensamos aqui hoje. Muitas mulheres já pensaram igualzinhas: olha, a minha família é assim, assim, assado, meu marido é assim, meu tio, minha avó. Pensam assim: nós somos melhores, nós novos da terra. E não é nada disso. Daqui a pouco Deus passa com o vento e mostra: vocês não são os melhores, nada. Por quê? Porque a solução que os homens trazem para si próprios de resolver seus assuntos não passa de uma mentira. Eles são vulneráveis, eles são, na verdade, destrutíveis. E aí então, dia após dia, você vai validando a força do conhecimento do apóstolo Paulo. Ele consegue entender aqui, no verso 11, ele está dizendo: por qual dos homens, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito?
que nele está. Então, por exemplo, quem é que sabe as coisas da irmã Vanessa? Só ela sabe que as coisas do Espírito dela revela a ela o que ela é. A irmã Rosângela está aqui. Naturalmente, as coisas que estão nela, só o Espírito dela que pode saber. E aí, o que eu quero chegar nessa apresentação de Deus? Eu quero que você entenda o seguinte: você tem que separar o tempo para compreender a obra de Deus. Quando você estava longe de Deus, você se enrolava com tudo, e só você conhecia a sua vida, só você conhecia a sua limitação, quantas mentiras você teve que fazer, quantas obras erradas, quantas vezes você achava que era e não era, e Deus jogou você para baixo, quantas vezes você achava que tinha estabilidade financeira, e do nada desapareceu todo o seu dinheiro e outros enfrentamentos terrenos. Quando você começa a entender, então eu não tinha nada, eu não era nada, vou capenga para a casa de Deus, eu caí. Por quê? Porque eu pensava que era alguma coisa e não era nada e não sou nada. É verdade, Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Ou seja, o meu Espírito sabe das coisas. É claro que os irmãos sabem algumas coisas minhas, mas quem sabe de mim mesmo sou eu. É verdade. Quando você sabe de você mesmo, você começa a entender o seguinte: olha, eu tive desejoso de ser vitorioso, eu tive desejoso de lutar e ganhar, eu tive desejoso de fazer coisas maiores que todo mundo, mas a verdade é que Deus me bateu, e eu não pude subir. E é essa canção que Deus quer mostrar para a gente nesta noite. Quando você estava lá atrás, você viu que as suas, os seus enfrentamentos, suas situações em que você dizia: agora vai, agora eu vou fazer, e você viu que não deu em nada. Essa palavra quer mostrar o seguinte: ele está dizendo assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então você veja bem, você está na casa de Deus hoje, você viu que o seu problema foi grande lá atrás, mas hoje Deus está te dando o caminho da vitória, porque Deus apresentou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele é a pessoa que fez apagar todo o teu passado, no sentido direto de uma obra que nenhum homem podia fazer, mas não foi você, foi Deus, através do Espírito Santo. Quem concorre comigo agora é Deus? É o Espírito Santo de Deus. Só que tem que, às vezes, nós fazemos uma junção e falamos do Espírito Santo com pouca importância, quando na verdade você nunca iria gostar de Deus se você não tivesse o Espírito Santo. Porque você lembra lá atrás que você não gostava de Deus, você achava a igreja uma coisa pesada, uma coisa que você dizia: isso é um saco, porque você não tinha o Espírito Santo de Deus. E quando você então começa a perceber, você começa a falar assim: por que eu gosto de Deus hoje? Porque o Espírito de Deus fez você gostar de Deus. Você não gostava de Deus. Ocorre que nós, irmãos, nós devemos compreender que Deus prepara não só a bênção para a nossa vida. Deus é um Deus abençoador, mas é necessário que você entenda que Paulo está se esforçando, apresentando a pregação das doutrinas ao povo de Corinto. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus não é só abençoador, Ele vai preparar o teu coração para que você possa então receber a bênção. Há toda uma preparação para que você possa receber a bênção através do seu coração, porque muitas pessoas não vão receber a bênção. Mas por quê, pastor? Porque elas se dão a uma voz de si próprias, humanas, quando assim outrora eram lá atrás. Então elas ainda não nasceram de novo. E elas pensam que eu faço, eu sei, eu sou, eu ensino, eu mando. E Deus fala: não, nada disso. Você não faz nada. Por quê? Porque se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, com o entendimento que Paulo tem dentro da Escritura, Paulo está dizendo: olha, você conhece as suas coisas, Gitinho, porque é o Espírito do homem que está sobre você. Mas a partir do momento que Gitinho abraça agora a sua fragilidade humana e deseja a conversão, e deseja buscar Deus, Deus fala na cabeça do Gitinho: acabou, não é você, é o Espírito Santo. Só que tem que muitas pessoas na igreja ainda não compreenderam isso.
Mas qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é você entender, até aqui é a tua voz. Se ela prevalecer no dia de hoje, você é uma pessoa complicada. Por quê? Porque Deus está querendo dizer, olha, todas as pessoas que mudam, todas as pessoas que vão ao Calvário, todas as pessoas que têm, na verdade, desejo das coisas de Deus, elas precisam fazer uma afinação e entender. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Porque você vê um homem na presidência, ele está sobre o regimento de fazer a administração de vários povos. Ele não consegue fazer pela força humana dele. Tem 4, 5 faculdades, às vezes fala 4, 3, 5 idiomas, conhece como nunca ninguém as influências diplomáticas, que é uma agenda internacional. O que ele consegue fazer? Poucas coisas. Porque ele está sob o comando da capacidade humana. Deus, nessa palavra, colocou no meu coração o entendimento de que a apropriação de todas as dádivas, elas são alcançadas pelo Espírito Santo. Você deve entender o seguinte: eu estou na igreja hoje, por quê? Porque eu sou sustentado de vir para a igreja, para a casa de Deus, por causa do Espírito Santo. Eu não tinha o Espírito Santo antes. É claro que eu nasci, eu não tinha Espírito Santo. A minha mãe era incrédula, meu pai era incrédulo, os dois eram incrédulos. Como muitos de nós aqui, seus pais eram incrédulos, não tinham nada a ver com Deus, ou eram idólatras, ou eram religiosos. E era muito pior ser religioso, porque cria um mundo falso, mentiroso, ao qual o próprio Jesus repudia o mundo religioso. E de repente você fala assim: eu era isso aqui, você não era nada. E quando você abre a palavra, você começa a criar uma esperança, você começa a criar um entendimento. Tudo se passou, tudo se fez. E eu tive muitos problemas para administrar. E quantos problemas você não tem que administrar? Porque aqueles que você conhece ainda confiam em si próprio, não confiam no Espírito Santo. Eles por si só, por não ter o Espírito Santo, já são um problema para você. Você vai conversar, não tem paciência. Você vai falar, nunca está errado, está sempre certo. Ele não tem o Espírito Santo. Porque se nós temos o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós temos naturalmente uma outra resposta para Deus. Porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada fala? Cristo é a resposta do mundo. Porque não tem gigante, adversário, inimigo no mundo terreno temporal, e nem nas galáxias, nem no terceiro céu, que possa derrotar Cristo. Simplesmente não existe ninguém que possa derrotar Cristo. E aí, quando nós temos uma obra ao qual Deus nos dá como aliados de Cristo, Cristo está dizendo assim: acabou. Eles estavam enrolados com alguns problemas que contraíram pela própria confiança em si próprio. Tem muitas pessoas aí que ficaram milionárias, e que elas nunca esperaram é que todo o dinheiro que elas tinham, alguns bilhões de dólares, iam lhes levar para a sepultura, mesmo com milhões de dólares. Uma história de uma senhora que ela se tornou, ela era, acho que de origem alemã, não sei se os irmãos viram essa história, e ela ficou 19 anos internada dentro de um hotel. Ela passou mal, ela teve um AVC, tinha uma amiga muito íntima, e a amiga dela lhe foi dado para que ela conduzisse essa senhora. Ocorre que isso vem já tocando há anos na justiça. Ela, muito rica, ficou hospedada 19 anos dentro de um hotel de alto padrão. Ela e alguns funcionários. A fortuna dela gira em torno de 2 bilhões de reais. E essa mulher foi obrigada a sair, porque o hotel entrou em reforma. Depois de 19 anos, com toda a riqueza, ela estava sendo tratada, mas ela também já não, ela acho que veio deixar de falar, uma coisa assim, acho que há 6 anos. Ou há 6 anos ela mudou para o hospital sírio-libanês. Ela mora há 6 anos dentro do sírio-libanês, em coma. 6 anos em coma. O que eu quero dizer, irmãos? Ela fez até mesmo um testamento. Se acontecesse alguma coisa com ela, essa melhor amiga poderia fazer o gerenciamento da vida dela. O que entrou foi o seguinte: entrou o juiz
colocou o assunto de uma forma diferente, tirou a melhor amiga, tirou todos os funcionários que estavam dando assistência a ela, e agora a própria justiça do homem está gerindo esse assunto. Onde eu quero chegar? O Espírito de Deus poderia ter resolvido tudo isso, mas essa moça, ela confiou mais na capacidade dela humana do que propriamente no Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para você que está aqui dentro da igreja, entenda bem o seguinte: Deus é um rei. Quando você lê essa palavra, ela é muito perfeita. Então, quando você começa a dar pitaco, você vai fazer acontecer, que é você que manda, Deus está querendo dizer para você: olha, igual você, milhões pensavam. E nunca um homem que pensava que ia resolver alguma coisa não ficou sem a punição de Deus. Eu vejo Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele se sentiu como o próprio anjo de Deus. E a Bíblia diz então que ele, andando nos jardins, se sentia o melhor, o maior de todos os reis. A Bíblia diz que Deus colocou ele no meio dos animais. Cresceram-lhe pelos igual a bicho. E as unhas ficaram gigantes. E por muitos anos, se você precisar, ele ficou no meio dos animais. Paulo aqui, ele está mostrando de uma forma muito gloriosa e assertiva. Nós temos que sair daqui da igreja com a seguinte ideia: eu vim, permaneci e vou voltar. Mas uma coisa eu devo reconhecer: o acidente que deu lá atrás, na queda do homem, ele foi corrigível pelo sacrifício de Cristo e pelo Espírito Santo. Então a correção se deu por quê? O sacrifício de Cristo. E essa pessoa entrou na nossa vida. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Espírito Santo. Então ele entrou. Jesus tem um reino que é inabalável, irmãos. Quando nós começamos a olhar para Jesus, nós começamos a entender o seguinte: pastor, por que muitas coisas nós não avançamos? Porque você quer fazer e você quer dar título para o seu nome. Olha, eu fiz. Irmão Leandro, fui eu que mandei. Fui eu que, na verdade, levantei. Sabe aquele negócio? Fui eu. Sabe aquele? Fui eu, tá vendo você? Isso, irmãos, enquanto não acaba na nossa vida, só detona a tua vida ou a minha vida, se assim quiser. E por que isso é importante você saber, irmãos? Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: todas as coisas são possíveis a Deus. Ou seja, porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas do pensamento de Deus. Se Deus falar assim: eu acho que eu não vou dar, o Espírito Santo entende, não, pode dar. Porque eu vi, pode dar. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos do Espírito. Não vou dar, não, pode dar. Quem é? Pode dar. Eu endosso, pode dar. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis quando você crer. E quando você sai daqui, você entende já tudo de uma forma bem clara. Por que eu posso resolver a minha vida? Primeira coisa que tem que entender: o propósito de Deus é você entender, essa voz, essa decisão que você está tomando, e que você está irado, e que você não está estabilizado, isso não provém de Deus, não. Por quê? Isso não provém de Deus. Isso é você falando. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é uma pessoa onipotente. Ele não precisa gritar para que possa, na verdade, colocar as coisas no seu devido lugar. Ele só precisa dizer assim: vai curar. Ele é o próprio Espírito que está em Deus, é o próprio Espírito que está na frente da família da fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele é o mesmo Espírito. E por que a gente não alcança determinadas coisas? Vamos olhar aqui em 1 Coríntios 2,6. O que o apóstolo Paulo diz? 2,6. Entretanto, expomos, mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século,
nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Só tem. Se eu disser o seguinte, irmãos, o apóstolo Paulo é um homem usado por Deus. Todos os dons, ele sabe que precisa de todos os dons. Nós, quando estamos na casa de Deus, irmãos, eu não estou, chancelando ou diminuindo a palavra de Deus. Quem sou eu? Eu só quero que você entenda o seguinte: o apóstolo Paulo tem uma mente que ele observa desde o momento em que a lei está no mundo, em que entra a crucificação, entra a redenção, entra toda a sujeição do nome a Deus. Então ele entende, agora é o Espírito Santo. E nós não entendemos às vezes isso. Você começa a orar e você começa a pedir para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, sempre uma forma de entender por que você precisa do Espírito Santo. Por que, irmã Michele? Porque só Ele pode fazer por você o que na verdade nenhum homem pode fazer. Mas se você não tem uma boa relação em se esvaziar, você se complica. Porque quando você está orando, você fala assim: aí eu declarei, aí eu determinei, aí eu disse para Deus que não aceito. Aí você se arrasou de Deus. Porque você disse que não aceita, você declarou, você falou, e aí Deus fala: mostra para ele ou para ela, que quem manda aqui sou eu. Aqui não tem ninguém para mandar, para dizer que declarou, que determinou, que não aceita. Aqui não tem ninguém para isso. Ninguém. Ninguém. Você sabe por quê? Porque Paulo entende aqui que ele é um homem que é experimentado com outros. Então, veja bem, o irmão, quando é experimentado, a gente conversa entre si, experimentado. A gente conversa de coisas profundas e a pessoa entende naturalmente. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava orando, comecei a orar 11 horas da noite. No meio da oração veio o outro bater tipo em mim: está orando? O outro que eu falo é o capeta. Eu só levantei e falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Voltei a orar, comecei a orar 11 horas, acabei de orar 2 horas da manhã. Não estou me vangloriando, porque isso não é nada para você se vangloriar. É para você entender o seguinte: eu preciso de voz, preciso de peso, preciso de, ter autoridade sobre principados e potestades do demônio pelo trabalho que eu faço na casa dos outros. Eu vou para a delegacia, eu vou em qualquer lugar. A hora de chegar eu estou pronto. Então eu oro 3, 4, 5, leio Bíblia como nunca, assisto não sei quantas pregações. Eu tenho que estar voando. Eu tenho que estar. Por quê? Se ele chegar como ontem chegou, ele queria me dar um susto, tipo assim: está orando muito. Eu não falei nada, continuei orando. A verdade é que Deus me deu tanta saúde para orar, e eu não sei se é algum problema, mas eu acho que é mais saúde. Eu parei de orar 2 horas e fui dormir 4 horas da manhã, sem nenhum sono. E eu quero mostrar para os irmãos é que quando você compreende a obra de Deus, a palavra de Deus, você começa a entender o seguinte: ó, os irmãos entraram aqui, quem foi que trouxe a irmã Michele, o Jonathan, o pastor, a irmã Silmar? Irmãos, ninguém entra aqui se não for pelo Espírito Santo. Você não vê, mas ele empurra você. De você mesmo, você não vê, você pode ser problema. Você não tem essa saúde para mim, assim, aí vai voar, não. O Espírito Santo fala: deixa que eu empurro, mas eu não aberto, eu empurro. Quer olhando, quer vir? Não, vai empurrar. Desculpa, vai, pode entrar. O anjo vai ajudando: opa, já botou no carro, vai embora. Ó, o José não quer vir, está cansado, está longe, não, deixa que eu vou empurrar. Empurra, bota o José lá dentro, daqui a pouco está batendo aqui. Você tem que entender o seguinte, irmão. O que eu quero dizer aos irmãos: faça uma boa relação doutrinária. Jeová está aqui, Cristo está aqui, e o Espírito Santo também está aqui. Cada um tem o seu momento. Mas o que acontece? Se você, na verdade, começa a entender que você tem que seguir a orientação do Espírito Santo, você faz como Paulo. Paulo está dizendo aqui bem claro: olha, alguns de vocês ainda não entenderam. E ele diz assim, no verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entender, porque elas se discernem pelo Espírito, ou seja, espiritualmente. Você nunca vai entender nada de Deus
Se você não compreender, até aqui a palavra mas você tem que subir os montes. Mas como está escrito na Bíblia, não é questão de estar. Olha para o teu Salvador. Qual é o modo do perante que ele tinha? Ele sempre subiu ao monte. E você? Eu não quero subir. Olha para Pedro, olha João. Então quer dizer que passaram esses 2.000 anos, acabou. Então ninguém sobe mais. Eu tinha fica em casa vendo televisão, Netflix, ou fica cuidando da tua cozinha, ou cuidando da tua casa. O que é mais óbvio? Olha para Cristo. Todos os problemas dele, os maiores problemas, ele resolveu no monte. Tem umas pessoas, não pastor, eu não aprendi isso. Você não aprendeu, mas é óbvio que tem que se fazer. Muitas coisas que nós temos na casa de Deus, nós devemos não aprender, mas você olhar e entender. Por que nós estamos aqui fazendo um trabalho espiritual para as crianças? Para quando chegar na idade de 15, 12, 13, vai ficar muito mais fácil o Jonathan e a irmã Viviane pilotar o filhinho deles, que estão em Cristo Jesus, do que criar com o incrédulo. Muito mais fácil pilotar. Porque tem uma base espiritual, já começa a orar, o capeta já sabe que tem que fazer uma força para poder ganhar. Agora, quando você não tem essa base espiritual, irmãos, você peca muito. O que Deus está querendo mostrar nessa palavra é que quando você não tem entendimento, você peca demais. E por você pecar, tudo fica difícil. Tipo assim, Deus quer passar você na frente. Ao Espírito Santo diz: na frente não dá, porque não compreendeu ainda. Ela não compreendeu, ele não compreendeu. É verdade. Não dá para passar ele, não dá, não dá. Por quê? Bota ele para trás, ele não compreendeu. E quando nós fazemos menção de não compreender, é o quê? Eu poderia alegar todos os dias que estou cansado, com dor de cabeça, por isso, por aquilo, já estou velho, e dizer: mandar, faz um culto para mim hoje lá. Pastor Benedito, faz um culto, que eu vou viajar. Vou mexer com o negócio de boi, daqui a 15 dias eu estou aqui. E eu realmente tenho esse assunto para tratar. Faz esse assunto andar, que eu vou para o Rio, mas eu não quero gastar muita gasolina, então eu vou ficar no Rio, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No culto de domingo eu apareço. Irmãos, entenda bem uma coisa. Aqui no meio, há um exército de Deus, conforme pelas bênçãos de Deus. Deus acampa, irmãos, em nosso meio. Isso aqui não é uma brincadeira para você achar que não tem consequência. Eu já apanhei de Deus o suficiente para aprender. E como eu apanhei. E eu vejo às vezes, irmãos, sem entender, porque a pessoa não vê Deus, mas a espada fica só assim. Você vai para lá e vai atrás de você. Vou pegar na frente e vai atrás. Eu vi pessoas que eram amigos meus, e a espada demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, só com o negócio de Bolsonaro. Toda hora Bolsonaro. Era o rei de Bolsonaro. Aí a espada veio, pegou. Esses dias ele ligou para mim e pediu: pastor, pelo amor de Deus, faz uma oração para mim. Ué, está no Rio. Eu falei: eu vou orar por você, irmão. O que aconteceu? Está lá, porque ficava correndo atrás de política. Irmãos, entenda bem uma coisa: não há ninguém que possa ter um ensino melhor do que o Espírito Santo. Não há ninguém que possa tratar melhor daquilo a tua causa do que o Espírito Santo. Não há ninguém melhor que possa te ajudar. Esquece esse negócio de política. Esquece esse negócio de teu pai, tua mãe, tua tia. Coloca o joelho, começa a aprender. Essa pessoa entrou aliada de Deus, e ele conhece o meu coração e conhece o teu coração. Você está aqui nessa noite, você não está sem endereço. Você chegou em casa, é o seguinte: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que acabou. Paulo entendeu isso e falou assim, bem claro, aqui no capítulo 4, vou terminar agora. 4, 7, olha o que Paulo diz. Mesmo aqui, capítulo 4, verso 7. Olha o que ele está dizendo: pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Vou ler de novo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Irmão, sabe o que você recebe tudo aqui? É o Espírito Santo. Estou falando isso, irmãos, por quê? Porque, Deus amados irmãos, eu sou um pastor que já apanhei muito.
Por eu apanhar, é como eu digo para os irmãos, eu vejo os irmãos como um laboratório, devemos estar apanhando como nunca. Tem coisas muito fáceis dos irmãos resolverem, fáceis, mas o que faz a pessoa ter vários resultados negativos? É porque ela ainda não mensurou que quando se refere ao Espírito Santo, é o onipotente Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Espírito de Deus. É óbvio que quando você tem uma vida de temor, de tremor e de respeito a essa pessoa, sua vida muda. Eu sei que há pessoas, irmãos, que respeitam mais o patrão, o chefe que está na frente delas, do que o Espírito Santo. Porque o chefe ela vê, mas o Espírito Santo de Deus ela não vê. E o que eu quero que você saia aqui nesta noite entendendo: esquece de você, que você é, que você faz, que você vai costurar, que você vai ajeitar. Esquece isso. Porque se fosse assim, isso é um grande pecado. O que ia acontecer comigo? Eu ia dizer: Deus, eu sempre desde garoto resolvi. Por quê? Porque eu tive coragem de fazer muitas coisas que as outras pessoas não tinham coragem. Então eu tinha coragem de brigar toda hora que quisesse botar para brigar, eu tinha coragem. Eu não tenho medo de levar soco na cara, no olho, não tenho medo de cair. Eu não tinha medo. Mas há certo tempo depois eu comecei a ver: olha, você não tem medo de cair, de levar um soco. Mas possa ser que você caia no tiro. E eu lembro uma vez de discutir com uma pessoa no trânsito, no Rio, o cara bem puxou uma arma para mim. E outras vezes também eu fui alvejado, mas graças a Deus também me deu o livramento daquele assaltante que mirou em mim, mas não pegou na coluna do carro. Eu quero dizer a você o seguinte: você está falando com uma pessoa experiente. Tudo que está aqui é verdade. Deus quer mostrar para você o seguinte: está difícil você lutar. Olha para dentro de você. Você tem que estar uma mulher pura, um homem puro. Você pode ter problema para negociar, mas você tem que negociar com a inteligência, não é com a tua raiva, não é com a tua mão. Satanás não tem medo de pau, não tem medo de pedra, não tem medo de chuva, não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. Mas pastor, o que ele tem medo? Ele tem medo de ver uma pessoa olhando a noite toda, esse ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque no mundo espiritual de Deus não tem pedra, não tem pau, não tem tiro, não tem nada. Você sabe o que tem no mundo espiritual de Deus? Poder. Quando ele vê a Marcela orando, ele fala: vai se encher de Deus, vai ficar poderosa. E aí, com o poder que a Marcela ganha, aonde ela chega e ele estiver, ele já recua. Porque no mundo de Deus não tem violência. Por que eu recomendo aos irmãos orarem? Ora, Vanessa. Ora, irmã Vanessa, ora. Quanto mais a irmã Vanessa orar, mais poder tem na vida dela. Quando ele olha para ela, está olhando direto. E já está jejuando. Aí ele não chega. Mas quando ele vê você frágil, todo triste, só resmungando, murmurando, ele falou: é aqui mesmo que eu vou encostar. Por quê? Porque tem abertura. A fé não está no Espírito Santo, está em você. Aí você apanha. Mas por quê? Porque você precisa colocar a pessoa do Espírito Santo. Paulo entendeu isso, eu entendi, muitos outros entenderam. Onde você busca? Eu não tenho, mas ele tem. Quem é a pessoa? O Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Se isso ficar claro na tua vida, irmão, vou dizer para você: eu não conheço demônio que não cai quando uma mulher ora para Deus lhe ajudar. Mas não é pedir a resposta agora. Se demorar 30 dias, não tem problema, continua. É porque é necessário 30 dias. Continua. Até encurralar o Satanás e dizer: você vai ficar pequenininho. Porque não sou eu. Mas o Espírito Santo de Deus está na minha vida, vai te encurralar. E ali mesmo, ele vai embora. Mas por que ele não vai, pastor? Toma um posicionamento com todo amor. Tudo que você vê que está errado, que você faz, está fazendo e está naturalmente dirigindo ao Espírito Santo. Porque Jesus falou assim: esse que vos enviarei, ele é o Espírito Santo, é o Consolador, é o líder. Quando você faz alguma coisa errada, você não está me atingindo, você está atingindo o Espírito Santo. Por quê? Porque na verdade eu quero estar bem na fita, sobrando. O que você ora muito? Ora todo dia, eu orei 3 horas, eu oro mais 3 horas na porta, porque eu, como líder, como pastor, entra uma carreada aqui de demônios, 15, 20. Se eu estiver bem, irmãos,
Deus vai dar conta. Se eu estiver fraco, eu vou passar vergonha aqui dentro. Ele vai dizer aqui, ninguém vai sair. Por quê? Você não tem poder para expulsar ninguém. Sua vida é fraca. Você não é um homem de oração e você não vive bem com a sua mulher. Não vive bem com a água no meio de você. Por quê? Não há poder na tua vida. Porque você enche a tua vida de murmuração, de reclamação, sabe, de insatisfação. A vida dela é isso, ele só vive reclamando. Tem poder? Não tem poder. Tem poder, só vive pecando, só vive na nossa área. Que poder eles têm? Eu quero que os irmãos olhem o crivo de Deus, é mais em cima. Não é que seja impossível chegar, só é mais em cima. Substitui a murmuração por oração. Substitui falando mal dos outros, está ocupado em Deus. Substitui quando alguém deve falar, está calado. Deixa ele falar sozinho, eu vou falar sozinho. Por quê? Não quero entrar nessa seara de pecado. Deus vai te dar graça para você compreender por que Paulo é tão forte nessa teologia, com tanta propriedade. Ele não se ocupa em murmurar, só quer bater. Aprenda uma coisa quando você sair de hoje, vou terminar agora. Quando você tem um lutador, isso é importante, e que ele começa a lutar, o que vai decidir aquela luta é o ritmo que ele impõe para o adversário. Se ele puser um ritmo que não dá trégua ao adversário, psicologicamente a pessoa cai. Por quê? Porque luta é ritmo. Satanás entende que quem ora mais, que quem jejua mais, põe um ritmo alucinante em cima dele. E a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As palmas louvam.